Olá, NET alunos! Como prometi para vocês, nesse nosso segundo bloco nós vamos falar sobre a abertura da sucessão, que é o momento do surgimento dos direitos hereditários. Mas antes de falar propriamente disso, é preciso a gente lembrar de não confundir a abertura da sucessão com a abertura do inventário. A abertura da sucessão é uma ficção jurídica criada pelo legislador para dizer que, a partir do falecimento de uma pessoa, imediatamente após este, é considerada aberta a sua sucessão. Significa dizer que a abertura da sucessão, ela independe de qualquer ato volitivo dos sucessores, sequer do conhecimento do falecimento do titular do patrimônio. O legislador diz expressamente: morta uma pessoa, desde logo, ou seja, automaticamente se considera aberta a sua sucessão. Já a abertura do inventário é o momento inicial do procedimento que formaliza a sucessão. É no inventário que o patrimônio do falecido será arrecadado, discriminado e distribuídos aos sucessores depois de quitadas as dívidas do morto. Então, o inventário é um procedimento, é a instauração do direito processual relativo à sucessão, não necessariamente judicial, já que a gente tem uma legislação expressa que permite a celebração do chamado inventário extrajudicial, quando todos os herdeiros forem maiores capazes e estiverem de acordo com a divisão patrimonial. Ainda também no caso de não haver testamento. Então, o inventário é um procedimento para ser arrecadado e distribuído conforme a lei e ou a manifestação de vontade do testador, os seus bens na sucessão. Esse inventário, ele tem prazo para ser promovido, para ser protocolado por qualquer interessado, que segundo o Código de Processo Civil é de 2 meses a contar da abertura da sucessão. Ou seja, pela própria disposição que trata do prazo da abertura do inventário, a gente percebe que estes institutos não se confundem, já que o termo inicial do prazo para a abertura do inventário é a própria abertura da sucessão. E quando é que se dá essa abertura da sucessão? É a partir da morte, já que a sucessão regula a transmissão do patrimônio de uma pessoa em razão do seu óbito. Então, joga aqui na tela. Quando a gente fala na abertura da sucessão, a gente sempre vai ter como referência o evento morte. E quando a gente fala da morte, essa morte pode ser a chamada morte real ou morte presumida. A morte real é aquela que é verificada por meio do exame cadavérico, por meio da constatação física da ausência de vida de uma pessoa, que é comprovada por meio do atestado de óbito. Mas, em determinadas situações, esse exame físico, esse atestado real, por meio de médicos, ele não se mostra possível pelas circunstâncias do caso concreto. E aí, para não possibilitar que as relações jurídicas envolvendo essas pessoas, elas se perpetuassem indefinidamente, a lei estabeleceu a chamada morte presumida. Ou seja, mesmo sem averiguação física da ausência de vida do corpo de uma pessoa, é possível que, por meio de um procedimento judicial, ela seja declarada morta por presunção. E quais são essas hipóteses que permitem essa declaração de morte presumida? Primeiro, eu vou fazer uma distinção. A chamada morte presumida com declaração de ausência e a morte presumida sem declaração de ausência. Eu sei que vocês são craques em direito civil e devem lembrar o que é o ausente. O ausente é aquela pessoa que some do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro.
escafedeu-se. E aí o que vai acontecer? Para regulamentar as situações jurídicas pendentes relativas a essa pessoa, após um determinado prazo, que pode ser de 1 mês, caso a pessoa não tenha deixado quem represente seus interesses, e de 3 meses, se houver esse representante legal, 3 meses não, 3 anos, 1 ano para não ter deixado o representante, 3 anos para quem deixou, pode-se dar início a um procedimento de declaração de ausência. E ao final desse procedimento, ao ser declarada ausente uma pessoa, é reconhecida a sua morte presumida. Só que além desta situação, eu tenho outros casos de morte presumida. Os prisioneiros políticos da ditadura, as pessoas que desaparecem em grandes catástrofes naturais, aqueles que desaparecem também em situações de risco de morte, como por exemplo queda de avião, naufrágio, e ainda os presos, os prisioneiros de guerra ou pessoas que estavam em campanha após 2 anos de encerramento do conflito. Porque presume-se que aquela pessoa, ainda que estivesse prisioneira, no momento em que houvesse o encerramento do conflito, ela entraria pelo menos em contato com as pessoas, com seus parentes, com seus amigos, para dar notícia de que está viva. Se não faz isso até por pelo menos 2 anos após o encerramento do conflito, pela própria natureza beligerante de uma situação de guerra, entende-se que essa pessoa poderá ser declarada presumidamente morta, certo? Bom, e aí o que acontece? A gente falou que a abertura da sucessão é uma ficção jurídica, porque ela declara, segundo o próprio legislador, que morrendo uma pessoa, automaticamente se encontra aberta a sua sucessão. E aí o legislador cria uma nova ficção jurídica, que é nomeada pela doutrina como o princípio da Sazine. É de origem francesa esse nome. O que significa o princípio da Sazine? É que, morta uma pessoa, automaticamente se considera aberta a sua sucessão e o seu patrimônio, o patrimônio do falecido, se transmite automaticamente aos seus herdeiros, sejam eles legítimos ou testamentários. É o que está lá prescrito no artigo 1784 do Código Civil. Então, joga aqui. No segundo o princípio da Sazine, então, existe uma transmissão automática, mas não é da propriedade em si, é da posse indireta e do domínio. Então, vamos ilustrar aqui. Morrendo uma pessoa, automaticamente se considera aberta a sua sucessão. E o patrimônio que era desta se transmite automaticamente também aos seus herdeiros, legítimos e testamentários. Agora eu faço uma ressalva que pode parecer que estarei me contradizendo, mas não é, e vou explicar no tempo oportuno o que é efetivamente que eu quero dizer. Apesar da lei estipular essa transmissão automática do patrimônio aos herdeiros legítimos e testamentários, ninguém é sucessor contra a sua vontade. Em algum momento, após a abertura da sucessão, os herdeiros e os legatários, eles terão a oportunidade de aceitar ou renunciar aos direitos hereditários. Por que isso não contradiz o princípio da Sazine? Porque quando a Sazine diz que a transmissão ela se dá automaticamente, a intenção é que aquele patrimônio da pessoa falecida não fosse considerado coisa fora do comércio, coisa sem dono. Então ele pega o patrimônio como uma universalidade de direitos, enquanto herança e bem imóvel e indivisível, e transmite integralmente a sua posse indireta e domínio aos herdeiros legítimos e testamentários. Só que essa transmissão é uma transmissão provisória.
Essa transmissão ela só se consolida quando os herdeiros eles aceitam participar da sucessão. Pois no momento em que eles não desejem participar da sucessão, que eles renunciem aos seus direitos hereditários, é como se essa transmissão decorrente do princípio da Sazini nunca tivesse acontecido. A pessoa nunca tivesse sido sucessora daquele patrimônio. Ok? Então, o que vai acontecer? Se transmite automaticamente, mas a posse direta e nem a propriedade individualizada é atribuída desde logo aos sucessores. A posse direta, no início da sucessão, ela é atribuída ao administrador provisório. Existe um rol na própria legislação estabelecendo as pessoas que serão consideradas administradores provisórios, até que seja nomeado o inventariante, que é justamente a pessoa que fica responsável por gerir e administrar o patrimônio do falecido durante o processo de inventário até que seja feita a partilha, o momento efetivamente em que cada um recebe concretamente a parcela do patrimônio que lhe tem direito, os bens que representam o seu quinhão hereditário, certo? Então, nesse caso, o inventariante é o responsável pelo inventário, que pode ser, inclusive, um dos sucessores, caso se entenda que ele não haverá qualquer tipo de conflito de interesses. Bom, só queria chamar a atenção de vocês para um aspecto. Esse princípio da Sazini, ele não se aplica no caso de sucessão de pessoa ausente, pois a sucessão do ausente é uma sucessão específica, e nem no caso de sucessão do Estado, que ocorre quando a pessoa falece sem deixar testamento ou deixando o testamento que esse testamento não abranja todo o seu patrimônio e que ela não disponha de nenhum herdeiro legítimo, ou seja, nenhum descendente, nenhum ascendente, nem cônjuge ou companheiro sobrevivente e nem nenhum colateral até o 4º grau. Na ausência de sucessores legítimos, de herdeiros legítimos, o patrimônio da pessoa falecida é atribuído ao Estado, no seu sentido lato, porque, na verdade, quem recolhe patrimônio é município, ok? Então, em função de todo o procedimento peculiar destas duas situações, tanto da sucessão do ausente quanto da sucessão do Estado, não se aplica essa transmissão automática do patrimônio a esses beneficiários da sucessão, certo? Bom, quando a gente fala também na abertura, é preciso a gente identificar o tempo da abertura, ou seja, identificar qual é a situação que vai determinar o momento para se determinar quem tem capacidade para suceder. Por isso que na Lei de Registros Públicos diz que o atestado de óbito ele deve indicar com a máxima precisão possível a hora da morte, porque essa hora da morte ela pode ter reflexos significativos dentro da sucessão. Dependendo do momento do falecimento, altera-se completamente a organização dos sucessores, porque para suceder, a pessoa tem que, os herdeiros legatários, os sucessores, eles devem a princípio, estarem vivos ou, no mínimo, já concebidos ao tempo da abertura da sucessão. Não interessa que morra logo em seguida. Está vivo no momento do óbito do falecido, é considerado seu sucessor, tem direito a recolher seu patrimônio e, vindo a falecer logo em seguida, transmite este direito, junto com os bens que já possuía, aos seus sucessores, certo? Bom, o que pode acontecer vou trazer uma situação que vai demonstrar bem claramente o que eu estou querendo explicar. Deixa eu botar aqui na tela em branco. Vamos lá. Vamos supor o seguinte: A
e B são casados, certo? Ambos não possuem descendentes, ambos não possuem ascendentes, os parentes mais próximos de cada um são seus irmãos. Então, A possui uma irmã e B possui dois irmãos. Irmão de B. O que vai acontecer? No momento em que eles estão viajando e ocorre um acidente de carro e eles vêm a falecer, é preciso identificar o momento da morte de cada um. Então, vamos supor, num primeiro exemplo, quem faleceu no local do acidente foi A. A faleceu em razão do próprio impacto do acidente às 12 horas. B, apesar de gravemente ferido, foi socorrido, mas acabou vindo a óbito algumas horas depois. Vamos supor, às 15 horas. Significa dizer o seguinte: em relação à sucessão de A, quando A morreu, A não tinha deixado o testamento, eu vou identificar. A não tinha descendentes, A não tinha ascendentes, e segundo a ordem de vocação hereditária, o cônjuge sobrevivente está em terceiro lugar. Significa que, ele estando vivo, todo o patrimônio de A é deferido a B, o cônjuge sobrevivente. Como ele veio a falecer algum tempo depois, eu vou pegar todo o patrimônio de B, o que inclui os bens recebidos da sucessão do seu cônjuge falecido, e aí vou verificar quem tem capacidade sucessória. Como ele não fez testamento, todo o patrimônio vai seguir a sucessão legítima. Então, B também não tinha descendentes, B também não tinha nenhum ascendente, o cônjuge já estava falecido, significa dizer que todo o patrimônio de B será revertido aos seus colaterais. Ou seja, a irmã de A não recebe nada. Caso eu alterasse o horário das mortes, colocasse B como falecido ao meio-dia e A falecido às 15 horas, o que aconteceria? Todo o patrimônio de B passaria para A. Com a morte posterior, algumas horas depois, todo o patrimônio de A passaria para a sua irmã. E aí, eram os irmãos de B que não iriam receber nada. Agora eu tenho uma terceira situação. É a situação de comoriência. Ou seja, aquele caso em que não é possível determinar o momento do óbito. E se eu não consigo determinar quem morreu primeiro, não há como atribuir direitos hereditários entre os comorientes. A comoriência implicará na ficção de que essas pessoas elas não sucederão entre si. Isso significa dizer o seguinte, joga aqui. Em relação ao patrimônio de A, o que vai acontecer? A não tinha descendentes no momento da morte, A não tinha ascendentes. Como era comoriente, eu não sabia quem morreu primeiro, A e B não sucedem entre si. Então, significa dizer que no caso de comoriência, todo o patrimônio de A irá para os seus colaterais. E a mesma coisa acontecerá com o patrimônio de B. B não tem descendentes, B não tem ascendentes, tem cônjuge, mas como é comoriente, eles não herdam entre si, então todo o patrimônio de B na comoriência, vamos aqui, todo o patrimônio de B na comoriência irá para os seus colaterais. Ficou uma obra-prima esse garrancho, e aí o que vai acontecer? Essa questão da comoriência, ela só vai ser excetuada no caso da comoriência entre ascendentes e descendentes, na sucessão dos descendentes, que irá possibilitar o chamado direito de representação, mas que a gente vai deixar para falar com mais calma na aula de sucessão legítima, certo? Então, vamos voltar aqui ao nosso cronograma. Então, o tempo da abertura da sucessão é que irá definir quem terá
capacidade para suceder, pois eu verifico esse tempo analisando o momento da morte e vendo quem são as pessoas que estavam vivas ou, no mínimo, já concebidas ao tempo da abertura da sucessão, certo? Além disso, nesse aspecto da abertura da sucessão, é preciso identificar o local da abertura, ou seja, apesar de eu ter feito aquela distinção entre a abertura da sucessão e a abertura do inventário, o local é considerado o mesmo para os dois institutos. Então, aquele local que é considerado o local da abertura da sucessão será o local competente para processar o inventário da pessoa falecida. E quais são as regras de competência em matéria sucessória? Eu tenho chamado fórum geral, aquele que será a regra a ser observada. Esse fórum geral é o último domicílio da pessoa falecida. Então, não interessa onde ela faleceu, não interessa onde estão seus bens. O que interessa saber é onde era o seu último domicílio. E é neste local que é considerado o local da abertura da sucessão e onde deve ser processado o seu inventário. Agora, a partir dessa situação, eu posso ter uma série de repercussões. A primeira delas, e se uma pessoa tiver mais de um domicílio certo? Nesse caso, qualquer dos seus domicílios será o competente para processar o seu inventário e considerado o local da sua morte. Mas, para evitar decisões conflitantes a respeito de um mesmo objeto, que é a transmissão do patrimônio do falecido, a lei diz, apesar de qualquer dos seus domicílios, em princípio, ser o local competente para processar o inventário, a competência específica, concreta, propriamente dita, será regulamentada pela chamada prevenção. O que é a prevenção? Aquele primeiro juízo que tomar conhecimento, que despachar o processo de inventário, avoca para si, traz para si toda a competência em relação à transmissão dos bens do falecido. Então, eu tenho domicílio em Maceió e em Recife, qualquer das duas cidades, o meu inventário pode ser processado em qualquer dessas duas cidades. Mas no momento em que um juiz se torna prevento, ele atrai para si a competência da outra localidade. Então, primeira regrinha é o local do meu domicílio. Se eu tiver mais de um domicílio, qualquer deles, fixando a regra pela prevenção. Agora, uma terceira situação. Eu posso não ter domicílio certo. E se eu não tiver domicílio certo, o local da minha sucessão será o local onde estão localizados os meus bens. Neste caso, é o local da situação dos bens. Bom, mas e se eu tiver bens localizados em mais de um lugar? Como auferir a competência? É mais uma vez pela prevenção? Não. Neste caso, a gente vai trazer uma outra regrinha. Então, se eu não tiver domicílio certo e se eu tiver bens localizados em mais de uma localidade, é o local do óbito que vai definir o local da abertura da sucessão e o do protocolamento do processo de inventário. Então, joga aqui na tela. A regra geral, último domicílio. Se eu tiver domicílio múltiplo, qualquer um deles, fixando-se a regra pela prevenção. Se eu tiver domicílio incerto, o local da situação dos bens. Se ele for incerto, mas eu tiver bens em locais diversos, é o local do óbito. E aí o que vai acontecer? Pode ainda acontecer uma outra situação, que este local do óbito não possua bens nele.
Então, aí sim eu vou chamar a regra da prevenção. Em qualquer lugar onde os meus bens sejam situados, terá competência para processar o meu inventário. Então, lembrem-se dessas regrinhas, tanto em relativas ao tempo quanto ao local da sucessão. E aí a gente se vê no próximo bloco para poder falar sobre a aceitação e a renúncia da herança. Um beijo para você.